Você sabia que aquela fruta que você come todo dia, pensando que é a coisa mais saudável do mundo, pode estar, na verdade, secretamente aumentando o seu risco de um AVC? É uma verdade dura. Um daqueles segredos da nossa alimentação que poucos se dão ao trabalho de investigar. E que pode pegar muitos de nós de surpresa, especialmente à medida que envelhecemos. Pense por um momento quantos de nós crescemos ouvindo que fruta é sempre bom, que podemos comer à vontade. Essa ideia, tão enraizada na nossa cultura, pode estar nos colocando numa rota perigosa, sem que a gente perceba. A triste realidade é que, para muitos de nós, que já passamos dos 60, o nosso corpo não processa o açúcar, mesmo o açúcar natural das frutas, da mesma forma que processava antes nossos vasos sanguíneos, nosso coração, nosso cérebro. Tudo se torna um pouco mais vulnerável. Um AVC, ou derrame, não é apenas um evento assustador. Ele pode roubar a nossa independência, a nossa memória, a nossa capacidade de aproveitar a vida plenamente. É por isso que é tão doloroso pensar que algo tão simples e aparentemente inocente como uma fruta pode ter um papel nisso. Mas existe um segredo que os neurocirurgiões e especialistas em saúde vascular estão alertando, e que pode mudar a forma como você vê a sua fruteira. Neste vídeo, vamos desvendar 5 frutas comuns que, se consumidas sem atenção e sem o conhecimento certo, podem disparar seu risco de AVC da noite para o dia. Prepare-se para uma revelação que pode transformar a sua saúde e a sua vida. Assista até o fim para descobrir algo que vai surpreender você e mudar a forma como você olha para a sua fruteira para sempre. Vamos começar nossa jornada de descoberta, mergulhando na primeira fruta da nossa lista. Uma que é muitas vezes celebrada pela sua doçura e conveniência, mas que esconde uma concentração de açúcar que pode ser um verdadeiro lobo em pele de cordeiro para a sua saúde vascular. Estou falando das tâmaras. Sim, aquelas frutinhas secas, doces e suculentas que muitos de nós adoramos, seja como um lanche rápido, um adoçante natural em receitas ou até mesmo um acompanhamento para um café. À primeira vista, as tâmaras parecem a opção perfeita. São naturais, vêm da planta e têm um sabor delicioso. Mas a verdade é que, quando as tâmaras são secas, o seu teor de água é removido e o que resta é uma bomba de açúcar concentrada. Uma pequena porção, talvez apenas 2 ou 3 tâmaras médias, pode conter uma quantidade de açúcar equivalente à de um biscoito recheado ou até mais, dependendo do tamanho. E não estamos falando de qualquer açúcar, mas de uma mistura de glicose e frutose, que, quando entra rapidamente na corrente sanguínea, pode causar picos de glicemia significativos. Para um corpo que já passou dos 60, onde o metabolismo pode estar mais lento e a sensibilidade à insulina diminuída. Esses picos frequentes de açúcar são particularmente prejudiciais. Eles sobrecarregam o pâncreas, que precisa trabalhar mais para produzir insulina, e podem levar à resistência à insulina, uma condição precursora da diabetes tipo 2. Por que isso é tão relevante para o risco de AVC? A resposta é simples e crucial. A diabetes e a resistência à insulina são fatores de risco primários para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Altos níveis de açúcar no sangue danificam os vasos sanguíneos ao longo do tempo, tornando-os mais rígidos e estreitos. Um processo conhecido como aterosclerose. Vasos danificados e estreitados são mais propensos a formar coágulos. E esses coágulos podem viajar até o cérebro, bloqueando o fluxo sanguíneo e causando um AVC isquêmico. Além disso, a inflamação crônica, que é frequentemente impulsionada por dietas ricas em açúcar, também contribui para o dano vascular.
Imagine o seguinte cenário a Dona Alzira, que sempre foi muito preocupada com a saúde. Trocou os doces industrializados por tâmaras, pensando que estava fazendo a escolha perfeita para o lanche da tarde. Ela comia umas 5 ou 6 tâmaras por dia. Achando que estava apenas consumindo fruta, infelizmente, ela começou a ter leituras de açúcar no sangue elevadas, mesmo sem ter sido diagnosticada com diabetes. O médico dela explicou que, embora as tâmaras sejam naturais, a quantidade que ela estava consumindo era excessiva para o seu metabolismo atual. E o corpo dela não conseguia lidar com tanto açúcar de uma vez. A chave para desfrutar de tâmaras, se você realmente gosta delas, é a moderação extrema. Pense nelas como um doce, não como uma fruta para comer em grande quantidade. Talvez 1 ou 2, muito ocasionalmente, e sempre combinadas com algo que ajude a retardar a absorção do açúcar, como um punhado de castanhas ou algumas sementes. Assim, você ameniza o impacto glicêmico e protege seus vasos. Agora, vamos para a segunda fruta que pode surpreender você, especialmente se você vive em regiões onde ela é abundante e amada, como o Brasil e Portugal, onde a manga é uma verdadeira rainha das frutas. A manga, com sua polpa suculenta, sabor tropical e aroma inconfundível. É adorada por muitos, é rica em vitaminas e antioxidantes, e parece ser a epítome da saúde. Mas, como as tâmaras, a manga carrega um segredo em sua doçura intensa, um alto teor de açúcar, principalmente frutose. E quando falamos de manga, raramente comemos apenas uma fatia fina. Não é. É comum saborear uma manga inteira, ou até mesmo um copo grande de suco de manga fresco. Especialmente em dias quentes, consumir uma manga inteira, dependendo do tamanho, pode adicionar uma quantidade significativa de açúcar à sua dieta de uma só vez. A frutose, em particular, quando consumida em grandes quantidades, é processada no fígado. Se o fígado recebe muita frutose de uma vez, ele pode começar a convertê-la em gordura, um processo chamado lipogênese. Essa gordura pode se acumular no fígado causando esteatose hepática não alcoólica e também ser liberada na corrente sanguínea na forma de triglicerídeos. Níveis elevados de triglicerídeos são um conhecido fator de risco para doenças cardíacas e AVC. Além disso, o consumo excessivo de frutose também pode contribuir para a resistência à insulina e inflamação sistêmica, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de placas nas artérias. Pense no Sr. João, um aposentado que mora numa região quente e tem o hábito de tomar um grande copo de suco de manga feito em casa no café da manhã, e talvez mais uma manga inteira como lanche da tarde. Ele pensava que estava se hidratando e consumindo vitaminas, mas o que ele estava, sem saber, era dando um pico de açúcar ao seu corpo 2 vezes ao dia. O suco, especialmente, porque remove a fibra da fruta, permite que o açúcar seja absorvado ainda mais rapidamente, sem a fibra para atuar como uma barreira natural e retardar a absorção. O impacto no açúcar no sangue é quase tão rápido quanto o de uma bebida açucarada. O Sr. João, ao longo do tempo, começou a desenvolver pressão alta e níveis elevados de triglicerídeos. Condições que o médico alertou aumentavam consideravelmente seu risco de derrame. A solução para desfrutar da manga não é eliminá-la, mas sim abordá-la com sabedoria. Consuma-a com moderação, em porções menores. Prefira a fruta inteira ao suco, para aproveitar toda a fibra, que ajuda a controlar a absorção do açúcar e, se possível, combine a manga com fontes de proteína ou gordura saudável, como um punhado de castanhas ou iogurte natural, para equilibrar o impacto glicêmico. Essa pequena mudança
pode fazer uma enorme diferença na forma como seu corpo processa essa fruta deliciosa e como seus vasos sanguíneos respondem a ela. E é essa consciência que vai nos guiar pelos próximos exemplos. Dando continuidade à nossa conversa, vamos agora falar sobre a terceira fruta que, para muitos, é sinônimo de lanche leve e saudável, mas que merece nossa atenção especial: as uvas. As uvas pequenas, esferas de doçura. Tão fáceis de pegar um cacho e ir beliscando enquanto se assiste à televisão, lê um livro ou conversa com a família. Elas são refrescantes, saborosas e repletas de antioxidantes, especialmente as variedades mais escuras, como o resveratrol. No entanto, sua praticidade e doçura são justamente os pontos que podem nos enganar. As uvas são, em sua essência, pequenas bolsas de açúcar, e por serem tão fáceis de comer em grande quantidade, é muito simples exceder a porção recomendada sem perceber. Pense na densidade de açúcar. Um cacho médio de uvas pode conter uma quantidade surpreendente de frutose e glicose, que rapidamente se converte em açúcar no sangue. Para o nosso corpo que, depois dos 60, já não tem a mesma agilidade metabólica, esse fluxo rápido de açúcar das uvas pode ser problemático. Ele provoca picos glicêmicos significativos, forçando o pâncreas a trabalhar horas extras para liberar insulina. Com o tempo, essa demanda constante pode levar à exaustão do pâncreas e ao desenvolvimento da resistência à insulina, ou até mesmo a diabetes tipo 2, se ainda não for uma realidade, como já discutimos. Diabetes e resistência à insulina são vilões quando se trata da saúde vascular, pois promovem a inflamação, o endurecimento das artérias e o aumento do risco de coágulos, pavimentando o caminho para um AVC, a de Genoveva, por exemplo. Sempre foi uma mulher ativa e cuidadosa com a alimentação. Ela adorava ter um cacho de uvas à mão e, sem malícia, comia um punhado generoso a cada vez que passava pela fruteira ou sentava para descansar. Ela se sentia bem, mas suas últimas análises revelaram níveis de triglicerídeos um pouco altos e uma glicemia que flertava com o limite. Ao conversar com o médico, ela descobriu que o consumo de uvas, embora natural, estava contribuindo para essa sobrecarga de açúcar. A dica aqui é simples, mas poderosa: modere a porção. Em vez de comer um cacho inteiro, conte as uvas, um punhado pequeno. Cerca de 10 a 15 uvas já é o suficiente para desfrutar de seus benefícios sem sobrecarregar seu sistema. E tente combiná-las com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como algumas amêndoas ou um pedacinho de queijo, para desacelerar a absorção do açúcar. Isso faz toda a diferença para o seu corpo. Seguindo em frente, chegamos à quarta fruta da nossa lista, uma campeã de popularidade e praticidade em todo o mundo, presente em quase toda mesa de café da manhã ou lanche rápido: a banana. A banana é elogiada por seu potássio, que é vital para a saúde do coração e controle da pressão arterial. E por sua energia rápida, ela é a escolha de muitos para um impulso instantâneo. Mas aqui está o detalhe crucial que muitos ignoram, especialmente os mais velhos: o grau de maturação da banana. Uma banana madura, daquelas com pintinhas pretas na casca, é significativamente mais doce e tem um índice glicêmico muito mais alto do que uma banana menos madura, com a casca ainda um pouco verde ou amarela clara. À medida que a banana amadurece, seu amido resistente se converte em açúcares simples, como frutose, glicose e sacarose. Isso significa que consumir uma banana muito madura pode gerar um pico de açúcar no sangue quase tão rápido quanto consumir um doce processado. Para o público 60+, cujos corpos podem ter uma menor capacidade de lidar com esses picos abruptos de glicemia.
Isso representa um risco. Esses picos frequentes de açúcar não apenas aumentam a chance de desenvolver ou agravar a resistência à insulina e à diabetes, mas também promovem a inflamação e o estresse oxidativo nos vasos sanguíneos. Essas condições são como areia movediça para as artérias, tornando-as mais propensas a danos, endurecimento e formação de placas, que, como já sabemos, são diretos precursores de um AVC. O Sr. Eduardo, um entusiasta da caminhada, sempre comia uma banana madura antes de sair de casa para ter energia. Ele sentia uma subida rápida de disposição, mas, em seguida, uma queda igualmente rápida, deixando-o cansado antes do que esperava. Seu médico explicou que o corpo dele, aos 72 anos, não estava processando aquele açúcar da mesma forma que processava aos 40. A recomendação para o Sr. Eduardo. E para você também. É ser seletivo. Se for comer banana, opte por aquelas menos maduras, que ainda têm um teor de amido maior e um impacto glicêmico mais suave. Limite-se a uma por dia. E considere combiná-la com uma fonte de proteína como um ovo ou iogurte natural, ou gordura saudável como pasta de amendoim sem açúcar, para atenuar o pico de açúcar. Pequenas adaptações como essa são muito valiosas para a saúde vascular a longo prazo. Finalmente, chegamos à quinta e última categoria de frutas que podem estar elevando o seu risco de AVC. E esta engloba duas opções muito populares, frequentemente apresentadas como snacks saudáveis: os figos secos e os alperces ou damascos secos, assim como as tâmaras. Estas frutas passam por um processo de secagem, que remove a água, mas concentra massivamente seus açúcares naturais. Se você pensar no figo ou no alperce fresco, eles são ricos em fibras e têm uma quantidade de açúcar distribuída em um volume maior de água. Mas quando secos, a história é completamente diferente. O que resta é uma versão muito mais doce e calórica. Consumir apenas alguns figos secos ou alperces secos pode equivaler a ingerir a mesma quantidade de açúcar que estaria presente em várias porções de frutas frescas ou até mesmo em doces industrializados. O problema aqui é duplo primeiro: a altíssima concentração de açúcar por unidade, o que leva a picos glicêmicos rápidos e intensos. Segundo, a facilidade de consumo. É muito simples comer uma dúzia de alperces secos sem perceber, achando que está fazendo um lanche natural e nutritivo. No entanto, essa ingestão concentrada de açúcares, como já explicamos para as outras frutas, sobrecarrega o sistema de regulação de açúcar do corpo, contribuindo para a resistência à insulina, a diabetes tipo 2 e a inflamação crônica. Todos esses fatores são amplamente reconhecidos como promotores de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, aumentando substancialmente o risco de um AVC, AD Clara, que sempre teve o cuidado de levar lanches saudáveis para o trabalho. Trocou os biscoitos por um saquinho de figos secos e alperces secos. Ela se sentia bem por estar comendo frutas. Mas suas taxas de açúcar e triglicerídeos começaram a subir, algo que a deixou bastante preocupada, especialmente com o histórico familiar de diabetes. A realidade é que, embora sejam naturais, os figos e alperces secos devem ser tratados mais como doces do que como frutas para consumo diário e em grande quantidade. Se você os aprecia, a moderação é a palavra de ordem. Limite-se a uma ou duas unidades, muito ocasionalmente, e, idealmente, combine-os com alguma proteína ou gordura saudável, como nozes. Para mitigar o impacto no açúcar no sangue, a prioridade deve ser sempre as frutas frescas, que mantêm toda a sua fibra, volume e nutrientes, e liberam o açúcar de forma muito mais gradual no seu organismo. Chegamos ao fim da nossa jornada de conhecimento.
e espero que você esteja vendo a sua fruteira com novos olhos. Hoje, conversamos sobre as tâmaras, mangas, uvas, bananas maduras e os figos e alperces secos. Não para demonizá-los, mas para entender o impacto que o seu consumo, especialmente em excesso e sem consciência, pode ter na nossa saúde vascular, aumentando o risco de um AVC. Vimos como o alto teor de açúcar natural nessas frutas, quando concentrado ou consumido sem moderação, pode levar a picos de glicemia, resistência à insulina, inflamação e danos aos vasos sanguíneos. Um caminho perigoso para o nosso cérebro e coração. A verdade é que o nosso corpo, especialmente depois dos 60, processa os alimentos de uma forma diferente. Aquilo que era inofensivo na juventude pode se tornar um desafio agora. Mas aqui está a grande surpresa. A revelação que prometi no início do vídeo, e que pode realmente mudar a forma como você aborda a sua alimentação. O problema nunca foi a fruta em si. O verdadeiro segredo para proteger-se e viver uma vida plena e saudável não está em eliminar todas as frutas ou viver com medo delas. Pelo contrário, a fruta é vital, repleta de vitaminas, minerais e fibras essenciais. A grande surpresa é que o verdadeiro poder reside na sabedoria da escolha e, acima de tudo, na porção e na forma como você combina os alimentos. O perigo real está na nossa falta de conhecimento sobre como o nosso corpo processa açúcares e como a moderação é a chave. Mesmo para alimentos naturais, é sobre entender que nem toda fruta é igual em termos de impacto glicêmico, e que a maneira como as consumimos é tão importante quanto o que consumimos. A grande revelação é que você tem o poder de proteger a sua saúde vascular e cerebral fazendo escolhas informadas, sem privações severas, mas com inteligência. Pense nisso para cada fruta que tem um alto teor de açúcar. Existem dezenas de outras opções de frutas com baixo índice glicêmico, ricas em fibras e antioxidantes que são verdadeiros aliados da sua saúde. Morangos, mirtilos, framboesas, amoras, maçãs, peras, laranjas, a fruta inteira, não o suco, abacate. Essas são apenas algumas das muitas opções maravilhosas que você pode desfrutar diariamente sem a preocupação com picos de açúcar. A surpresa final é que a informação e o equilíbrio são as suas maiores ferramentas. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade, especialmente na saúde do seu cérebro e vasos sanguíneos. Não estamos dizendo para viver com medo, mas para viver com consciência e inteligência. É sobre nutrir seu corpo da melhor forma possível, respeitando as mudanças que vêm com a idade. Eu adoraria saber a sua opinião sobre este vídeo. Qual dessas frutas te surpreendeu mais? Você já percebeu como a sua alimentação afeta diretamente o seu bem-estar e a sua energia ao longo do dia? Compartilhe suas experiências, suas dúvidas e suas dicas nos comentários abaixo. Sua história pode ser a inspiração que outras pessoas precisam para fazer mudanças positivas em suas vidas. E se você achou este vídeo útil, se ele trouxe clareza e te deu uma nova perspectiva sobre algo tão essencial quanto a sua alimentação, não se esqueça de deixar o seu gostei e, o mais importante, de se inscrever no canal. Ao se inscrever, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas e informações valiosas para você viver a sua melhor vida em cada idade. Lembre-se, cada escolha que fazemos hoje é um investimento no nosso futuro, na nossa independência e na nossa capacidade de desfrutar cada momento. Viva a sua melhor vida em cada idade, com vitalidade e sabedoria. Cuide-se e nos vemos no próximo vídeo.